Vamos ao que queríamos falar hoje, que é onde deveríamos encerrar essa coisa de prosperidade. Você sabe que estamos olhando para isso da perspectiva de Deus. Ponto de vista de Deus. Esses são princípios básicos, mas, novamente, podemos entrar cada vez mais nos negócios, cada vez mais no mercado, como eu disse, tudo que Deus me deu para ensinar veio da Bíblia. Tem que estar na Bíblia se liderança, propósito, finanças, relacionamento, está ali na Bíblia. Política. Escrevi alguns trabalhos sobre política, todos estão na Bíblia. Parte da minha intenção é glorificar a Deus, para fazer as pessoas apreciarem a palavra de Deus e quão profunda ela é. Você sabe, quão rica é a sabedoria de Deus. Agora nosso módulo é. O último módulo é, a bênção enriquece. A bênção enriquece. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam tristeza. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta tristeza. Deixe-me dar-lhe a escritura. Provérbios capítulo número 10 versículo 22. A bênção do Senhor enriquece e ela não acrescenta tristeza com ela. Também. Essa é uma das maneiras de distinguir entre a bênção do Senhor e qualquer outro tipo de coisa que vem de qualquer lugar. A tristeza não vem com ela. Na verdade a palavra tristeza lá é etseri, dor, mágoa, labuta, dificuldade e penoso. Então Deus não vai te dar algo. Isso vai te causar muita dor. Tudo bem agora, lembre-se do que falamos sobre a bênção. Bênção é uma capacitação sobrenatural, é uma força sobrenatural que Deus coloca em você e que faz prosperar tudo o que você toca. Isso é o que é bênção e é recebido com base no relacionamento. Então, por causa do relacionamento com Deus, a bênção vem sobre você e como eu disse, ela será ativada, por assim dizer, está aí. Mas tem que ser desenvolvido ou ativado e entrar, trabalhando em movimento e olhamos para alguns princípios que podem desencadear essa bênção na sua vida que é o dízimo, todas essas leis financeiras. Então, mas vamos olhar para isso em termos práticos porque supondo que você paga o dízimo, como ele volta para você ou você semeia, quais são as maneiras pelas quais você vê o aumento? Você está aí comigo? Porque essas são questões práticas importantes porque é aí que as pessoas perdem. Você sabe, eu paguei o dízimo. Mas as coisas continuam como estão. Às vezes sua bênção chega, você não sabe, eu plantei a semente, mas não estou vendo nenhuma mudança. Ainda é o mesmo salário, você está pensando em uma direção. Tudo bem, porque você está preso nesse sistema. Lembre-se do que falamos sobre os sistemas. Assim Deus pode abençoá-lo por meio do sistema ou dentro do sistema em que você está. Ele pode abençoá-lo fora desse sistema específico em que você está. Portanto, se você estiver em um setor de comunicação, ou talvez digamos 9 Mobile, Deus pode te abençoar dentro da 9 Mobile ou talvez aumentando seu salário, você ganha um aumento no seu salário ou você sabe que é claro que a promoção vem e aumenta o salário ou algumas dessas coisas acontecem, favor e então você é promovido, oportunidades, sair. Todo esse tipo de coisa pode acontecer dentro desse sistema. Mas Deus também pode abençoá-lo fora desse sistema pelo qual outro fluxo de renda é criado, tal através de um contato ou algo assim, outro entra. Agora, Deus também pode te abençoar fora de todo o sistema humano. Isso se tornará totalmente sobrenatural. Onde na experiência do Êxodo e outras instâncias que Deus fez essas coisas, Jesus multiplicando o pão foi totalmente sobrenatural, mesmo que ele começou com o que estava no sistema, mas nível inteiro para cuidar das pessoas. E assim vemos todos esses tipos de coisas que Deus poderia fazer e devemos esperá-los e devemos abrir nossas mentes para tal possibilidade. Tudo bem, então agora, tudo bem, eu pago o dízimo,
semeio sementes, estou conectado a um homem de Deus, abençoo um homem de Deus e todas essas coisas. Então, como isso pode acontecer na minha vida? Agora, deixe-me dar-lhe cerca de 4 ou 5 coisas que são muito importantes para isto. 1. O poder das ideias, através das ideias. Poder das ideias. 2. Favor. 3. Conexões, contatos. 4. Talentos, dons e habilidades. Então o primeiro que é muito poderoso é uma ideia, dizem. Ideias governam o mundo. Sabe, quando Deus quer te abençoar e claro nós somos abençoados. Mas isso bênção encontra a expressão, siga estes 4 ou 5 canais para torná-lo rico Como isso acontece através de ideias e as ideias são muito poderosas. É triste que as ideias dominem o mundo. O que são ideias ou o que é uma ideia? Bem, muitas coisas em torno de sua definição, filosofia e tudo isso. Mas simples, é uma visão sobre como fornecer uma solução para um problema. Simples. Você sabe que se tiver uma visão de como você faz uma coisa para resolver um problema e uma maneira melhor de fazê-lo ou se já o resolveu antes, tudo bem e você tem uma visão de como lidar com ela e sobre como resolver esse problema. Isso é uma ideia. Porque uma ideia também é pensamento dito, formulado. É conceito. Todas essas coisas são coisas abstratas, mas basicamente significa uma visão sobre como lidar com uma situação, porque se você disser formulado, significa que você pensou sobre isso, uma centelha de pensei que você demorou para analisar, arrume isso daí, tá? Essas ideias que viram um conceito que é uma ideia que forma um conceito, tudo dessas coisas. Agora, uma ideia geralmente é um catalisador muito poderoso que pode mudar e impactar a sociedade de uma maneira muito grande geralmente quando a bênção começa a trabalhar em sua vida e Deus quer o mais rico para se manifestar, para vir. E uma das maneiras pelas quais Deus te abençoou é que Deus permitiu que essa bênção encontrasse expressão. E através de uma ideia. E assim, na maioria das vezes, Deus dá uma ideia a muitas pessoas, elas pagam o dízimo, semeiam e recebem orações Eles se concentram no dinheiro. Em outras palavras, mantenha seus olhos no dinheiro talvez e eles não vejam nada ou se prendam apenas a esse sistema, sem promoção. Nenhuma corrida acontece naquele mês ou nos próximos meses e eles acham que Deus falhou com eles ou mesmo no próximo ano, mas eles continuam pagando o dízimo e às vezes começam a se perguntar trabalhar. Mas muitas vezes eles não prestam atenção para perceber que a bênção do Senhor enriquece. A bênção não é riqueza. A bênção causa as riquezas. Vire como isso acontece através de uma ideia. Então, se você tem uma ideia de como lidar com a coisa, então você vai ficar rico. Uma vez que a ideia é elaborada adequadamente, é claro, a ideia deve ser comercializável. De novo. Como eu disse, tem que ser como lidar com o problema, como dar solução. E se isso for compreendido e conhecido? E então você leva um tempo e olha para o problema, você diz, ok, tudo bem. Essa ideia pode resolver esse problema, bem, a questão é comercializável? Comercializável no sentido de que você não pode comercializar o que é antes de tudo, que você não pode traduzir em realidade física. Então as pessoas podem ter uma ideia abstrata que você pode colocá-los em coisas funcionais, então não funcionaria. Mas quando você tem uma ideia, você olha e diz, ok,
É assim que vou fazer isso e essas coisas. Isso vai resolver este problema existente. E então você é capaz de traduzir essa ideia, movê-la de apenas um pensamento, para colocá-la em prática, como ela pode funcionar. Você está a caminho de uma ideia comercializável. A outra é, você pode ter uma ideia, mas ela só pode resolver talvez um ou dois problemas. Ou duas pessoas não é algo que muitas pessoas precisam. Aí não adianta entrar porque você vai perder tempo, energia, recursos e pode não fazer nada. Lucro porque não é. A menos que seja algo que possa resolver problemas para alguns grandes e poderosos, digamos, presidentes, pessoas grandes, nações, mas só pode ser colocado no papel e guardado, só pode ser sob demanda, para que você não fique só guardando as coisas e colocando e ninguém compre. Mas quando você olha para uma ideia que agregue valor, uma solução que agregue valor que seja comum, sabe o que quero dizer, comum, que as pessoas vão precisar e um grande número de pessoas precisam disso, então você está envolvido em muitas coisas e você sabe, se você resolver o problema de um grande número de pessoas e então você ganhará dinheiro, você é apenas dinheiro e porque como eles pagam por essa solução então é dinheiro, muito dinheiro, é claro que as pessoas vão construir negócios em torno disso, você sabe o que é escalável, todo esse tipo de coisa, você sabe. Essas são coisas sobre as quais falaremos basicamente no mercado e nossos sistemas, mas o importante é que esta solução que você está trazendo para a mesa é algo que pode resolver uma necessidade de muitas e muitas pessoas, então. Se você resolver uma necessidade de 100 pessoas, sim, você ganha algum dinheiro principalmente dependendo da natureza dessa necessidade. Também se você resolver para 1000 ou 1000, então isso vai impactar o aumento. Se você resolver para milhões, se você resolver para bilhões, se você resolver para milhões e centenas de milhões, você invariavelmente você sabe, olhamos para o Facebook é uma ideia, o Google é uma ideia, o YouTube é uma ideia, uma questão da Amazon, todo esse tipo de coisas são ideias. Ideias como lidar com algumas das coisas que o Facebook realmente surgiu e tentar ajudar as pessoas a olharem umas para as outras, encontrar pessoas, interagir socialmente e todas essas coisas. No começo, é claro, ainda é gratuito, você se inscreve gratuitamente e as pessoas ficam tão animadas, mas depois de um tempo ele tem um monte de gente em sua plataforma e então ele começou a vender pessoas para pessoas porque é isso que o Facebook faz. Ele vende pessoas para pessoas e cria oportunidades para comercializarmos o que tivermos em sua plataforma. Então é como alguém que criou em um mundo, é uma interação. Tornar-se um ecossistema, por assim dizer. Então é uma ideia. O Google foi uma ideia. Basicamente é possível. É um sonho. Na verdade, se você ouvir como o Google surgiu, na verdade era um sonho. Ela sonhou e foi falar com o professor sobre isso e o homem não acreditou nele, mas depois foi em frente e caminhou essa ideia e veja onde ela está hoje. É uma das maiores empresas do mundo. Então, as ideias são, na verdade, os catalisadores de mudanças nas sociedades, em tudo que a gente faz porque impacta muito todo lugar porque traz uma mudança em como as coisas são feitas e como as coisas parecem. Então Deus geralmente abençoando você permite que você tenha uma ideia essa coisa vem, de vez em quando, vai chegar só que a maioria das pessoas não sabe o que está aí e não está prestando muita atenção nisso. Então, ponto aqui sobre ideia qual ideia você tem sobre a necessidade a ser atendida, qual necessidades da sociedade que você tem insights de como resolver, de como lidar com isso. Você sabe, se você tem tal percepção, então devemos considerar qual é o número de pessoas que precisarão dessa solução que você está fornecendo. Tenho certeza de que, se tocar em grandes pessoas, você terá algo sério. Então esse é o primeiro. Coisa estou pensando em minha mente. Se você tem alguma ideia,
É claro que estou perguntando às pessoas se você tem alguma ideia. Não estou pedindo para você compartilhar a ideia comigo, só queria saber. Sim, eu tenho algumas ideias, mas sempre, quando vejo pessoas que são empreendedoras, não sei o que quero dizer. Às vezes eu dizia para mim mesmo que eu gostaria que Deus me desse ideias. É como se as pessoas parecessem ter ideias e às vezes eu só penso porque não estou vendo. Quero dizer, quando eu vejo o que alguém fez, posso apreciá-lo, mas estou tipo, porque não estou tendo uma ideia. Mas isso não é verdade. Eu acredito que Deus me deu, toda vez que vejo como você, e estou dizendo a mim mesmo, mas isso pode ser resolvido assim. Eu gostaria que alguém fizesse isso assim ou isso agora. Acho que as coisas deveriam ser feitas. Isso obviamente é uma ideia. Eu realmente nunca me vi como um empreendedor, então tendo a não apenas, estou sempre pensando, ok, isso é algo que deveria ser feito, mas não necessariamente fazê-lo. Mas, claro, sim, eu tenho ideias. Algumas das ideias, porém, são grandes e assustadoras. Isso é outra coisa. Quando você pensa sobre isso, você quase um enorme. Por onde você começa, você entende. Você sabe. É por isso que Deus disse que eu vou te dar poder para fazer riqueza. Reserve um tempo e medite nessa escritura. Deuteronômio 8:18. Eu lhe darei poder para fazer riqueza. Seu poder e é por isso. Precisamos saber que Deus está por trás da riqueza, especialmente nas mãos de seus filhos. Deus quer que sejamos ricos e importante porque a riqueza tem uma maneira de expressar nosso domínio na terra. Você sabe, Satanás é um comerciante das almas do homem. Satanás é um homem de negócios muito poderoso. Se você ler Ezequiel 28, acho que o versículo 14 ou 17 descreve como um comerciante. E através da multidão de sua mercadoria. E o que ele negocia? Almas do homem. E você sabe, uma das chaves para pegar o homem é a riqueza, é o dinheiro. As pessoas estão dispostas a fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro, para vender sua alma. Eles vendem suas almas e o diabo negocia porque ele sabe, e por causa disso, ele começa a comandar a influência em todos os lugares. E as pessoas o adoram em todas essas coisas. Ainda vemos isso em nossos políticos que acontece hoje. Você sabe, os padrinhos políticos e todas essas coisas, que realmente Nigéria manteve onde está hoje porque alguns deles acumularam riquezas de forma corrupta, mas estão usando agora para influenciar e determinar como as coisas vão. Agora podemos ter pessoas justas que serão grandes em riqueza, terão grande riqueza para que possam influenciar a sociedade de uma maneira e positivamente mudá-lo para sempre. Então acho que precisamos aprender que esse é um chamado que Deus está nos chamando. Existem pessoas chamadas para aquela dimensão, para aquele ramo. Eu sou um pregador. Sim. Mas há pessoas que Deus chamou para essas áreas e há outras pessoas que Deus chamou para áreas diferentes, porque você precisa perceber que Deus quer que isso seja feito e pode acontecer. Assim seja você e não é ruim. Deus quer te apoiar. Deus o apoiará para que as coisas possam ser feitas na terra. Muitas coisas estão dando errado. Imagino, sabe, o monopólio às vezes do cimento, do açúcar e de mais coisas. Eu fiz essas perguntas, quantas? Que são crentes justos sinceros estão no controle de certos setores. E então, você acabou de descobrir onde estamos. Porque o país está do jeito que está e porque o mundo está indo do jeito que está. Então as bênçãos do Senhor enriquecem. Sim. A bênção não é riqueza. Mas como isso enriquece? Pela ideia, pelas ideias. Podemos olhar para Deuteronômio 8:18. Eu quero. Para nós lermos juntos, por favor. Esta é uma boa notícia. Lembre-se que é o Senhor seu Deus que lhe dá o poder de se tornar rico. Ele faz isso porque ainda é fiel à aliança que fez com seus antepassados. Entenda que você é simplesmente um destinatário. Deus é quem está fazendo isto.
Então você tem que tirar os olhos de si mesmo e colocá-los em Deus e perceber que Deus é obrigado a fazer isso e não falhar porque ela estará quebrando. Pacto. Uau, isso é uma visão poderosa. Então, quando terminarmos essas 4 coisas ou 5 delas, você olhará para elas e poderá ver qual delas que Deus pode usar. Então não deixe nada limitar o seu sonho porque você é quem está colocando limites em Deus. São bilhões de dólares. Bem, você pode ganhar dinheiro sem dinheiro. Simples assim. Os grandes financiam a maioria de seus projetos com o banco e pagam essa dívida. Então, é uma ideia, uma ideia, uma ideia. Mas você sabe, lembre-se. Em 2006 ou 7, deve ser 6 ou 7. Não sei. Fui pagar o dízimo, depois voltei para casa à tarde só para tirar uma soneca. Você sabe, rezar. Eu só tiro uma soneca. No momento em que minha cabeça tocou a cama, eu adormeci. Você sabe, eu adormeci. Eu tive um sonho, nesse sonho eu vi onde, sabe, o Nokia. Onde, eles estavam anunciando na Nokia e era Ford. Empresa de automóveis Ford que estava anunciando seu carro. Eu vi o Jeep que dirige passe e dirige passe e faça ré. E eu estava assistindo. Eu digo, oh meu Deus, como pode o telefone, quando o telefone se tornou como uma TV? Que as pessoas estão anunciando nele. Bem, eu saí, anotei isso. Enviei alguém para o MTN em Lagos e os programadores, eles disseram, não temos esse sistema de suporte multimídia na Nigéria. Todas essas coisas, realmente em toda a África. Eu tentei olhar para o então Econet, certo? E tudo isso. Mas sabe, foi uma ideia que Deus me deu, aquilo foi um maciço. A essa altura, não sei como teria ficado tão rico e tudo o que precisava fazer, mesmo sem desenvolver a tecnologia. Tudo o que eu precisava fazer era patentear esse, e você sabe, patenteá-lo e fazer o copyright e estabelecer que ninguém faz isso e isso é meu e estou trabalhando em tecnologia. Então, se você fizer algo assim, você me paga. Uma vez que é patenteado e isso é feito. As pessoas vão me pagar, todos esses comediantes brincando e fazendo todo tipo de coisa, mas, o alerta gostaria de onde estão assando milho. Então, imagine. Mas não que eu não tenha tentado. Eu fui lá, mas eu não era uma pessoa muito técnica e não podia saber, é porque eu não tinha conhecimento naquela época em termos de negócios. Sabe, foi alguém que me disse por quê? Você perdeu esta coisa. Você poderia ter patenteado, não sabe? E apenas estabelecê-lo e então qualquer um pode usá-lo. E isso é simples. Isso é absolutamente simples. Acabou. Eu nem precisei desenvolver a tecnologia. Eu só precisava dizer que a ideia é minha, tanto faz, quem isto. E se eu tivesse dinheiro, conseguisse investidores e fosse começar a olhar para ele naquele momento, imagine quanto eu estaria ganhando todos os dias na Nigéria. As ideias vêm, mas muitos dinheiro não preste atenção. E na maioria das vezes você paga o dízimo. Deus devolve esse dízimo por meio de ideias e não somos capazes de capturá-las, engajá-las e trabalhar e ver aquilo que Deus disse. O segundo é favor. Quando falamos de favor, favor por definição, é alguém sendo apoiando, recebendo vantagem, está sendo apoiado, recebendo vantagem em alguns casos, mude a regra para essa pessoa. 1. Merecido, não merecido, isso é favor. Isso é favor. Em outras palavras, está no coração do doador. Não tem a ver com o receptor. Então, quando entendemos isso, isso é favor, essa é a natureza do favor. Torna-se muito poderoso e Deus poderia, de fato, a Bíblia diz assim. Jesus cresceu no favor de Deus e dos homens. Então você pode aumentar em favor.
E há dois tipos disso. Um com Deus, um com o homem. Um com Deus. Um com o homem. Nós realmente precisamos orar por favor com os homens. A verdade é que se você tem o favor de Deus, isso fará com que você tenha o favor dos homens. E o que acontece é que, quando o favor repousa sobre nós, pode nos levar a posições invejáveis. Conheça pessoas que não teríamos conhecido e faça coisas para nós que eles nem sabem por que estão fazendo isso. Um caso muito poderoso de favor é Neemias, Esther e Ruth e José. José teve o favor de Deus, que finalmente trouxe a ele o favor do homem. Esther teve o favor de Deus que finalmente lhe trouxe o favor do homem. Você sabe. Uma cativa, uma escrava em outro império que mais tarde se tornou a rainha do império. Então veremos, de fato, no caso de Esther, são três coisas que entrou no lugar. Vemos o talento surgindo e então vemos o talento e a habilidade surgindo e então vemos o favor coroando esse talento e habilidade. Então nós vemos essas coisas onde Deus os trabalha para acontecer para nós. O ponto é que precisamos orar por isso. Precisamos acreditar para isso. Precisamos abrir nossos corações para que recebamos favor de Deus, para que os homens nos favoreçam. Mefibosete tinha isso nas Escrituras. Essas são pessoas que são favorecidas por mudar sua vida, Mary. Foi favor, você é muito favorecido, sabe? Não que ela tenha feito algo extraordinário que a fez se tornar a mãe do Senhor. A Escritura dizia cheia de graça. Eu pensei que palavra realmente favor. Você foi favorecido por Deus. E é isso, favor. Mesmo quando Jesus nasceu, a Bíblia diz, ele cresceu em graça com Deus e com os homens. É algo que precisamos orar. É algo que precisamos pedir intensamente a Deus para nos dar um favor que fará com que os homens façam algo para nos apoiar, para nos dar uma vantagem e borda acima de outros. E em alguns casos, mude a regra. Quando você lê o capítulo 1 de Neemias, você vê que Neemias estava trabalhando com o rei como copeiro, mas e a Bíblia diz que o favor do Senhor veio sobre ela e ela disse ao rei, eu quero ir para minha Jerusalém. Mas lembre-se que foram esses impérios que destruíram Jerusalém. Quero voltar e reconstruir a cidade de meu pai. E o quanto tempo você quer ficar? Ele deu a ele. Tudo bem, tem alguma coisa? Sim, eu quero isso. Eu quero aquilo. Ele disse, todo o ouro e as coisas que estão tirando a madeira, quando você for lá, estou escrevendo para os governadores locais. Deixe-os dar-lhe madeira, deixe-os dar-lhe todas as coisas necessárias, todas as pedras preciosas e coisas que pode voltar. A coisa é favor. Neemias disse que a mão de nosso Deus estava sobre mim para me favorecer. Portanto, precisamos de favor e ainda está acontecendo com você hoje. Ainda está acontecendo até hoje. Até amanhã. Pessoas te favorecendo, pessoas te fazendo um favor. O que devo fazer para o favor aumentar? Uma das coisas em meus estudos favor é que você tem que esperar, aprender a se ver favorecido. Imagine ser favorecido, ore sobre isso, fale sobre isso. Vai começar a funcionar, acredite nisso. Peça a Deus você mesmo, coisa simples, apenas faça e o favor virá. O favor virá sobre você. Você Isso é um favor em si. Isso é favor em si. Você é filho de Deus, espere favor, espere que as pessoas lhe façam bem. O outro são conexões ou contatos, seja qual for. Nós o chamamos, qualquer que seja, conexões e contatos. Este é poderoso e funciona tão bem na Nigéria. Às vezes as pessoas se tornam algo na Nigéria, não com base
de qualquer mérito deles ou de qualquer coisa que tenham feito ou trabalhado, mas apenas quem eles conhecem. E é isso, é isso, é isso. Contatos e conexões, contatos e conexões. Quem você conhece, e às vezes as pessoas que conhecemos podem fazer as coisas acontecerem para nós. Mas você vê, não podemos ver aquela coisa começar a funcionar, até que comecemos a ir para ir e começar a ir. Deus começará a movê-los para fazer algo incrível por nós. As pessoas podem apenas ver você e dizer, oh não, eu gosto disso que você está fazendo. Mas eu acho que sei de pessoa, posso ligar para essa pessoa para você? É assim que funciona. Mas se você não começar a fazer nada, não haverá necessidade de eles conectarem você a essa pessoa. Trabalhe e confie em Deus e acredite em Deus. Então você tem que perceber que temos um grande Deus que faz grandes coisas, tudo bem. Portanto, temos favor, temos conexão. Entre em contato com quem você conhece. Deus coloca algumas pessoas ao nosso redor, em nosso círculo de influência, em nosso círculo, não necessariamente apenas para brincar e ser amigos, mas talvez para levá-lo para o próximo nível. E tudo o que é necessário é que você defina para onde está indo. Até que você comece a ir, você não saberá o propósito e a razão pela qual essas pessoas e há pessoas atualmente em sua posição de vida lá para o seu levantamento. Mas porque você não começou a fazer movimento nessa direção, não é ativado, esse favor é não ativado. O que eles deveriam fazer? Eles não podem fazer isso. Eles nem sabem que estão lá por causa disso. Mas quando isso acontecer, Deus os tocará. Deus os fará ver a necessidade disso e simplesmente acontecer. Por um momento, José conheceu esses caras que eram outros prisioneiros e ali foi uma bênção para eles. Agora, é importante para nós sabermos disso. Isso é porque é sempre bom ser bom para as pessoas, sejam elas deprimidas, grandes ou pobres, onde quer que você os encontre. Seja bom com as pessoas. Você nunca pode dizer, eles podem ser esperando por você lá para o lugar onde Deus quer levá-lo. Então José foi bom para eles. Ele saiu de sua própria condição miserável e autopiedade e todos os tipos de coisas porque ele tem todos os motivos para estar muito deprimido. O que então ele tem servido a Deus? Ele tem sido fiel. Ele tinha integridade. Ele não queria brincar. Ele não queria e agora se tornou pior do que era. As chances de voltar para Israel foram totalmente eliminadas. Então, você entende isso? E agora, bum, o cara está preso na cadeia, esquecido. E ninguém falaria por ele. Ele é apenas um escravo, então ele também pode morrer lá, e eles o mataram e ninguém se importa. Mas enquanto ele estava lá, vieram esses dois caras, ele tinha absorto em sua própria miséria, torna-se irritável e todo tipo de coisas, ele não gostaria de falar com ninguém e depois ficar com raiva de tudo e de todos vida de Deus, mas escolheu ser feliz. E a Escritura diz muito claramente, este jovem, estas duas pessoas tiveram um sonho, ele se afastou e disse, vamos, vocês estão parecendo hoje? E eles disseram, oh não, olha o que aconteceu. Tudo bem, diga-me que Deus tem interpretação. Ele usou o que tinha e se tornou uma bênção. Agora ele não estava fazendo isso por causa de na prisão. Eles eram tão bons quanto ele. A Bíblia diz, 3 dias depois, um foi levantado, um foi executado. Quando ele disse ao cara que foi levantado e disse, por favor, lembre-se de mim. O cara nunca fez qualquer coisa e respondendo aos gestos e às coisas bonitas que você fez por eles hoje. Não porque eles não vão, mas porque não é a hora. E a Escritura disse, em algum momento Faraó teve que ter um sonho. Deixe-me dizer isso agora enquanto falo. Há pessoas tendo sonhos e seus sonhos são problemas. Problemas em torno de suas vidas que cada um de nós está posicionado. Resolver. E observe que estes eram pagãos. Mas a solução está com o povo de Deus. Portanto, temos a chave para trazer soluções para determinados lugares. E a Escritura disse que o link entre aquele lugar e José está o homem que ele abençoou algum dia. Então ele os conhecia, eles o conheciam, depois que o homem disse, eu fiz errado. Não me lembrei desse menino por 3 anos. Tenho sido ingrato. Mas Faraó, posso falar com você, por favor, senhor? O que é? Acho que tem um jovem, sei que me ajudou na prisão. Ele pode ser útil. Ele poderia dizer algo e disse,
Vá buscar. Ela e eles o trouxeram e o menino se apresentou. O menino deu a resposta. Ele não apenas interpretou o sonho, mas deu conselho sobre o que fazer. Então não foi só a interpretação do sonho, mas o conselho. E isso me leva ao próximo ponto: talento, dom de habilidades. Você vê que esses dois trabalharam juntos para levar Joseph aonde Deus quer que ele esteja. Assim Deus torna você rico através dessas coisas. O dom da interpretação é o que ele tem. Mas você vê com o tempo, ele desenvolveu capacidade. O processo de passagem pela casa de Potifar e a prisão o ajudou a desenvolver sua capacidade. Ele pode entender de gestão. Ele pode entender tanto o gerenciamento de recursos humanos quanto o gerenciamento de recursos materiais. Ele entendeu estes dois porque ele manejava a riqueza de Potifar. E agora ele manejava os humanos, loucos aliás dentro da prisão, o pior dos bandidos. O cara virava pra ele saber como envolver e implantar um trabalho muito forte e ainda obter transparência e responsabilidade porque ele trabalhou com criminosos e deve ter descoberto um monte de coisas de eles. E então ele deu um conselho ao faraó e disse não, acho que não é apenas a fome, mas podemos fazer alguma coisa. E isso criou uma superestrutura. Você está comigo? Faraó disse, vai e faça. O que isso significa em todo o Egito é que eles vão criar instalações de armazenamento. Nunca houve antes. Então eles vão construir instalações de armazenamento. 2. Eles vão conseguir que cientistas egípcios desenvolvam coisas que os ajudarão a preservar as coisas, conservantes que preservam esses grãos para o próximo 14 anos. Eles vão desenvolver coisas que os farão preservar esses grãos pelos próximos 14 anos. Muito importante, para os próximos 14 anos preservá-lo. Você está aí? Então agora, você vê que isso está criando várias oportunidades de trabalho, várias delas, ela está abrindo. Agora ele vai empregar muita gente. Ele vai criar essas instalações em diferentes cidades do Egito e diferentes localidades e ele vai empregar tudo isso. Agora, como tudo começou? Ele teve uma ideia, aconselhou-o. O sonho veio de Faraó. Ela interpretou, mas deu conselho. Como ela chegou a este ponto? Simples por uma conexão. Como essa conexão foi construída? Ao sair da própria zona de conforto e se tornar uma bênção para alguém. Então vemos muito claramente que algumas dessas coisas são muito possíveis. Eles são factíveis e estão lá. É que Deus quer nos levar até lá. Acho que às vezes porque não conseguimos definir para onde estamos indo. E rezar. E então essas pessoas estão em nossas vidas e temos sido uma bênção para as pessoas, mas não colhemos o que Deus tem para nós. E essa é uma das coisas que o dízimo faz. E porque a Bíblia disse, abre as janelas do céu, o que acontece? Você é capaz de ter um vislumbre do céu, do futuro porque o céu é dono do futuro. O que é então futuro? O que vemos hoje foi visto por homens antigos no passar do tempo. Na verdade, se você começar a ler as Escrituras, os profetas e eles começarão a descrever do mundo, os tempos em que estamos. Eles falam sobre as guerras que estavam acontecendo no final e as guerras do Armagedon e todo esse tipo de coisa. Fala sobre gafanhoto com um ferro e asas de metal e fogo saindo de sua boca e nariz e com pernas de metal. Você está comigo? E é assim que eles só podem descrever helicópteros e jatos porque se parecem com gafanhotos e a fumaça dos jatos como fogo saindo de seu nariz. Você está comigo? Porque não há paradigma. Não há nada disso nisso. Tempo, mas eles estão vendo mais de 1 milênio à frente. Agora você vê que é uma das coisas que Deus faz, permite que você tenha um vislumbre do que está por vir, o que acontecerá. Estar aqui, que ainda não está lá. E agora você tem essa ideia, ao fazer essa ideia, você traz aquilo que está aqui que nos fará avançar, que nos levará a uma nova dispensação, tipo de geração, uma nova era basicamente chega e isso acontece através dessas ideias, conexões ou contatos, talentos, habilidades e dons. Bem, as habilidades são sempre adquiridas como quando vamos à escola.
Aprendemos coisas e nos especializamos nelas. Uma das coisas que acontece com os talentos é que eles te ajudam a subir no sistema porque você está agregando mais valor, mais produtivo, você tem uma forma mais sistemática, abordagem de lidar com o problema, de uma forma mais especializada e isso gera um custo, que é realmente o que toda organização precisa. Você economiza custos ou está adicionando mais lucro. Basicamente, se você fizer as duas coisas, isso é algo para você. Agora, ideias, favor, conexão, talentos e habilidades. Basicamente, os jogadores de futebol podem te dizer melhor e aqueles que gostam de todas essas coisas, comediantes. No início dos anos 2000, a comédia era como uma piada na Nigéria, mas hoje não é. Então, há comediantes que se tornaram bilionários e na Nigéria viajam em todo lugar e agora, mas há algo bonito nessas coisas. Você sabe, existem pessoas com grandes talentos, mas porque falta alguém para gerenciá-los. Eles não são capazes de vir à tona, alguém para investir neles. Você está comigo? E é isso que o mundo faz. É isso que o mundo faz. Estão dispostos a investir em talentos. Estão dispostos a investir em presentes, estão dispostos a investir em ideias. Quantos crentes estão dispostos a investir no Evangelho? Então eu acho que chegamos a um lugar onde deveríamos estar encerrando essa prosperidade financeira. As bênçãos do Senhor enriquece ela e não acrescenta tristeza. Como? Essa bênção o torna rico. Uma ideia, favor, contatos, talentos, dons e habilidades. Se você empregar sua habilidade e manter desenvolvendo, adquirindo mais habilidades, claro, vai te ajudar a subir no sistema. Se você desenvolver algum dom espiritual e forçá-lo mais longe, isso causar milagres e respostas e agrega valor. Isso vai lhe trazer bênçãos, trazer-lhe riquezas da mesma forma com talentos se você o aprimorar, como IQ, ótimo IQ, todo esse tipo de coisa, comediantes, pessoas, artistas, pessoas, coisas criativas que basicamente te trazem riquezas e às vezes não é só ter, você precisa de alguém para te administrar também. Quem está disposto a investir nesse talento e embalar você porque não é só ter a coisa crua. Tem que ser embalado e tem que ser comercializado e às vezes Deus é tão maravilhoso que não dá tudo a uma pessoa. Então Ele dá a você pessoas que têm essa forma de embalá-lo e comercializá-lo. Uma vez eu acordei um dia e disse para minha equipe, eu disse, vamos, descobri por Deus que vocês precisam comercializar meu. E eu disse no mundo em que estamos hoje, há 3 coisas que você deve fazer, você me comercializa, você comercializa o ministério, você comercializa os produtos do ministério e você vê tudo isso nas mídias sociais e Instagram e todas essas coisas. Portanto, há muitas coisas em torno dessas coisas. Mas o ponto é que muitas vezes somos talentosos em uma área. Para que você possa ser talentoso em um aspecto, a outra pessoa é dotada e é por isso que sempre precisamos uns dos outros, para chegar onde queremos chegar. E podemos construir muita riqueza em torno. Uma pessoa, em volta das coisas e pronto.